Esta semana, neste Saúde em Foco, os especialistas dizem que aumenta de forma alarmante a fome e casos de desnutrição em diversas partes do mundo. Teremos a visão sobre a devastação causada pela pior seca em 40 anos no norte do Quênia. E qual é a razão de cabelos grisalhos? Cientistas estudam isso e trarão-nos a sua impressão. Este é o Saúde em Foco. Olá e bem-vindo ao Saúde em Foco comigo, Amâncio Miguel. A fatiga, tontura e perda de peso são alguns sintomas da desnutrição, a obesidade também. A desnutrição é caracterizada pela ingestão inadequada ou excessiva de nutrientes, ingestão desequilibrada de nutrientes vitais ou má qualidade da dieta. As pessoas que não comem o suficiente muitas vezes passam fome, o que pode resultar em desnutrição. As Nações Unidas dizem que a fome está a afetar quase 10% da população do mundo. De 2019 a 2022, o número de pessoas subnutridas aumentou em até 150 milhões, uma crise impulsionada principalmente por conflitos, mudanças climáticas e a pandemia da Covid-19. Na África Oriental, a seca agudizou a crise da fome devido à falha das últimas 5 estações de chuva, acabando com o gado e as colheitas no Quênia, Etiópia e Somália. No documentário Hunger Voice, Omar Kaseko e Beta Ayub, da Voz da América, capturaram o impacto devastador da pior seca em 40 anos na parte norte do país. Aqui está um trecho. Tivemos 4 estações chuvosas fracassadas. Aqui a saúde está a deteriorar-se, não há centro de saúde nas redondezas. O centro de saúde mais próximo fica a cerca de 76 quilômetros, que é a ligação a este local de extensão. A maioria das crianças aqui estão malnutridas. Não há água, a água é salgada, o que significa que não podem beber. A seca afetou realmente a comunidade. As crianças malnutridas recebem comidas suplementares ou essas barras nutricionais. Por isso pode encontrar, ao nível do agregado familiar, a mãe que não tem nada para cozinhar para os seus outros filhos. Por isso a única fonte de alimento é essa barra que lhe foi dada pelo nutricionista. Atualmente, há um número crescente de casos de subnutrição devido à seca devastadora e à má situação socioeconômica das pessoas que aqui vivem. Quando chegam ao nosso hospital, basicamente tratamos-los. Há casos que são mais graves do que os outros e a duração do internamento depende da gravidade. Há os que ficam poucos dias e alguns que chegam a ficar um mês e, no pior dos casos, até há mortes. Inicialmente trouxe de Ouagadougou para Dadaab e disseram-me que se ele não melhorasse devíamos trazê-lo de volta, mas a sua situação piorou e não temos bons médicos com experiência. Graças a Deus vim para o Agir, onde ele foi tratado e a sua situação está melhor do que antes, mas continua a ter o estômago inchado. A seca afetou a região, pelo que as crianças estão subnutridas devido a doenças e à fome. De manhã preparamos um pequeno almoço com panquecas e à noite já não temos dinheiro para fazer o jantar. O gado de que costumávamos depender foi afetado pela seca. O principal problema que enfrentamos atualmente é o atraso na apresentação das crianças que chegam numa fase avançada quando só é possível fazer o mínimo. Tem havido escassez de recursos, mas esse não é o principal problema. Vim para cá porque o meu filho estava muito doente, tinha dificuldade em respirar, faltavam-lhe nutrientes e não mamava bem. Viajei de Bajaja durante 2 horas. Esta criança está assim porque tem falta de nutrientes. As outras crianças também estão assim, têm falta de nutrientes e passam fome devido à falta de comida. Os animais morreram todos, não temos dinheiro para ir ao hospital. Estou aqui sozinha e ninguém me visita. As outras crianças estão a ficar sozinhas com o pai, não há mais ninguém. E o pai é uma pessoa que está doente e não pode tomar conta das crianças. Todo o gado está morto, não há mais nada e as pessoas estão a morrer de fome. Uma conferência das Nações Unidas realizada recentemente para arrecadar fundos para ajudar na crise climática, fome e deslocamentos no Corno da África não atingiu os 5 bilhões de dólares, obteve menos de $1 bilhão.
E agora para a Nigéria, onde as Nações Unidas dizem que 4 milhões de pessoas no Nordeste enfrentam grave escassez de alimentos, já que a ajuda global está a esgotar. O escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários levou jornalistas para aquela região para ver a situação que está a piorar. Este movimentado centro da cidade não reflete o terror encontrado nos subúrbios. Militantes islâmicos em guerra com o governo. Mas mesmo aqui as crianças sofrem com o impacto da devastadora escassez de alimentos agravada pelo conflito. Dias atrás, o filho de 2 anos de Bintu Hassan chegou a esta enfermaria do hospital exausto e hipoglicémico. Ela diz que já sofreu muitas perdas. Dei à luz 4 filhos, mas 2 morreram de desnutrição. Restam-me 2 e este também está doente. Fui encaminhada para este lugar. Mais de 700 mil crianças nos estados de Borno, Adamawa e Yobe sofrem de desnutrição aguda grave, de acordo com as Nações Unidas. A ONU diz que a situação pode piorar entre junho e setembro, chamado período de fome, quando os estoques de alimentos da safra anterior tradicionalmente acabam. A colheita abundante do ano passado foi interrompida pelas piores inundações da Nigéria numa década. Com 600 mil hectares de terras agrícolas destruídas, varridas, no futuro imediato haverá uma grave escassez de alimentos. E não há ajuda alimentar suficiente para todos. Em Ran, numa comunidade perto da fronteira da Nigéria com os Camarões, os moradores dizem que nenhuma ajuda chegou em 8 meses. Kelumodu diz que, sem comida, ela não conseguiu amamentar o seu bebê e ficou desnutrida. Quando dei à luz a este bebê, não havia leite materno suficiente para alimentá-lo. E o bebê começou a vomitar e também teve diarreia. A escassez de alimentos é, em parte, resultado da guerra da Rússia na Ucrânia e da recente crise no Sudão. Mas as autoridades dizem que a inflação da Nigéria e a recente política de reforma monetária também restringiram a capacidade das pessoas de comprar alimentos. O gerente de nutrição do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Karavanki Singh, diz que, apesar da ajuda crucial ser desviada para outras emergências globais, a Nigéria ainda recebe suprimentos de alimentos. O pacote global, devido a diferentes emergências no mundo, está a encolher, mas atualmente estamos bem posicionados. Mas é claro que precisaremos de apoio contínuo. As forças de segurança nigerianas têm freado significativamente o poder de combate dos militantes, mas o país ainda está em guerra e até que isso acabe, milhões continuarão a lutar contra um tipo diferente de guerra, contra a fome. Quando é que a má nutrição pode levar ao excessivo ganho ou a grande perda de peso? Quem explica isto é a doutora Érica Manuel, nutricionista, docente e investigadora e também chefe do Departamento de Pós-Graduação do Instituto Superior de Ciências de Saúde de Moçambique. A má nutrição, ela pode levar a uma perda de peso excessiva quando ocorre uma ingestão insuficiente de calorias ou de nutrientes que sejam essenciais para o organismo, ou então quando há uma combinação destes dois. E existem várias situações que isto pode ocorrer, desde a restrição calórica extrema, pode ocorrer também devido a transtornos alimentares, como por exemplo a anorexia nervosa ou a bulimia, ou então condições médicas que afetem a capacidade do corpo de absorver ou utilizar adequadamente os nutrientes. Também pode ocorrer devido às deficiências nutricionais, como por exemplo falta de proteínas, falta de carboidratos na sua dieta ou falta de lípidos, ou também pode ocorrer por causa de problemas de absorção dos nutrientes pelo organismo. Esta má absorção pode ser causada por causa de doenças inflamatórias do intestino ou, por exemplo, por causa de intolerâncias a determinados nutrientes, como, por exemplo, a lactose. E também pode ocorrer esta perda de peso excessiva por causa de alguns transtornos metabólicos, como, por exemplo, o aumento da tireoide, que pode acelerar o metabolismo do corpo, resultando, então, da queima de calorias. E existem também algumas situações
de malnutrição que podem levar a ganho de peso excessivo, como é o caso de consumo excessivo de alimentos, excedendo assim a quantidade dos macronutrientes. A falta de prática de atividade física, também há algumas situações de saúde que podem levar a ganho de peso, como o desequilíbrio hormonal, ou seja, por exemplo, o hipotiroidismo. Existem algumas situações que são o estresse, algumas emoções que podem levar ao consumo excessivo de alimentos. E para garantir que esses extremos de perda ou de ganho de peso não ocorram, é importante que o indivíduo tenha uma alimentação equilibrada. Depois, é preciso haver um controle das porções que vai consumir, porque se for inferior, consequentemente, ele vai ter uma perda de peso. Se a quantidade de alimento for superior, então este indivíduo vai, consequentemente, ter um peso excessivo. E agora boas notícias para aqueles que odeiam a evidência de envelhecimento, pessoas com barba como esta minha. Uma nova pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Nova Iorque revelou um mistério por trás dos cabelos grisalhos. Os pesquisadores dizem que a pigmentação do cabelo é um processo ativo envolvendo células de folículo piloso para produzir o pigmento. À medida que as pessoas envelhecem, algumas das células ficam presas numa pequena área perto do topo do folículo piloso. Isso significa que não há células de pigmento. As pesquisas dizem que restaurar a mobilidade das células pode permitir a configuração da produção de pigmentos, eliminando os cabelos grisalhos. O estudo foi conduzido em ratos e mais pesquisas são necessárias para determinar se essas descobertas também podem ser aplicadas aos humanos. E agora uma nova tecnologia que permite pessoas com deficiência auditiva verem as palavras que estão a ser proferidas ao seu redor em tempo real. Para os cegos e deficientes visuais, mover-se geralmente implica usar um cão-guia ou uma bengala. Mas no Japão, há pistas úteis logo abaixo dos seus pés. Blocos em braille. São famosos no Japão. Estão em toda a parte, na estrada, no Japão. Essas superfícies táteis de pavimento espalharam-se pelo mundo, orientando os utilizadores com dicas físicas que podem sentir. A startup japonesa Ashiraze está um passo adiante, trazendo as sensações externas. Como perceber um bloco braille dentro do sapato? É este o nosso primeiro ponto. Ashiraze é um sistema de navegação no sapato, orienta os utilizadores com vibrações e sensores de movimento colocados dentro dos seus sapatos. Existem 3 vibradores da área dentro de um dispositivo e você precisa de usar os 2 dispositivos em ambos os sapatos. Com os dispositivos inteligentes conectados a um aplicativo via Bluetooth, os utilizadores inserem o seu destino e uma rota é mapeada. Os sensores de movimento detectam a direção em que o utilizador segue e vibram com o pé esquerdo ou direito, indicando o caminho a seguir. A velocidade das vibrações também varia. O ritmo da vibração corresponde à distância até ao canto. Quando o usuário se aproxima do canto, a vibração do andamento aumenta. Os desenvolvedores dizem que essas dicas permitem que os utilizadores cegos e deficientes visuais se concentrem em recolher outras informações importantes sobre o ambiente. Eles dizem que com Ashiraze, seguir as direções é uma coisa a menos para se preocupar. A Ashiraze pode seguir a rota para que eles possam se concentrar na segurança. É uma visão de mais liberdade e autonomia. Hoje, neste Saúde em Foco, destacamos a fome e a desnutrição. Para mais uma página de saúde, aqui estaremos próxima semana. Realização de Bárbara Freira Santos. Eu sou Amâncio Miguel. Até lá, até a próxima semana. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.